todo mundo, para quem está aqui em Miami, quem está no Brasil, quase boa noite para quem está em Portugal. É um prazer ter vocês aí. A ideia hoje não é a gente falar do coronavírus, falar qual o lado social, o impacto de tudo isso na nossa vida, né? Acho que a gente já está com bastante conteúdo nesses dias aí, mas sim dar uma perspectiva mais prática e estratégica do impacto dessa crise num dos setores que foi o primeiro a sofrer e eu acho que o que vai continuar sofrendo bastante, que é a área que a gente chama de hospitality, né? Que envolve companhias aéreas, hotéis, transportes terrestres como táxis e transfers, e toda a cadeia que está em volta disso, né? Restaurantes, áreas de serviços, coworkings, áreas de agências, enfim, todo mundo que de uma certa forma, profissionais como agências de viagens, né, que é o caso da gente, enfim, todo mundo que está de alguma forma sendo impactado, não só pela economia tradicional, né, mas também as empresas de startup, como, por exemplo, é o caso do próprio Airbnb. Bem, o que essa pandemia, o que ela tem a ver com efeitos aí da nossa indústria, né? A gente sabe que a gente vem passando aí, as pessoas estão comparando essa pandemia com a crise de 1929 dos Estados Unidos. Na verdade, ela se compara muito mais ao que aconteceu no 9/11, né? 11 de setembro de 2001, quando esse país viveu o ataque terrorista que marcou, o mundo mudou depois disso, sobretudo a indústria de hospitality, a indústria aérea. A gente teve o grande impacto aí, sobretudo na questão de segurança, né? Obviamente a gente teve a crise de 2007, 2008, que também impactou muito as companhias, muito da consolidação das companhias aéreas e dos agentes, né, que fazem parte do ecossistema de viagens. Muitos deles foram impactados ou sobreviveram na crise de 2007. Mas por que eu não estou comparando a crise de 2007 aqui? Porque a crise de 2007 foi uma crise essencialmente financeira e de real estate, né, quando se estourou a bolha. A gente, quando fala do 9/11, a gente está falando de um evento sem precedentes, inesperados, que de repente muda toda a geopolítica do mundo. A diferença do Covid é que ele, na verdade, ele não só está afetando, né, um país como os Estados Unidos, mas está afetando a indústria como um todo, em todos os lugares do mundo. E esse talvez seja o principal ponto de relação que eu estou fazendo entre essas duas. Para dar alguns dados para vocês, na época, o governo americano, por exemplo, fez uma ajuda de 15 bilhões de dólares para recuperar as aerolíneas, né? Muitas das aerolíneas pediram falência, né? A última foi o famoso Chapter 11 da American Airlines, que obviamente depois disso ela voltou, mas a América se consolidou com a US Airways, né? A United com a Continental, a Delta com a Northwest, e isso mudou, na verdade, por completo. Você vê, um evento externo mudou por completo a indústria. Então, foi daí que começou a consolidação. Havia nos Estados Unidos 9 grandes aerolíneas naquele momento, que detinham 80% do market share dos Estados Unidos, e passaram a ter depois somente 4, que passaram a ser as maiores. United, América, Delta e Southwest, né, que hoje é uma companhia muito grande dessas maiores. E outra coisa importante, né, o 9/11 fez com que mais ou menos 3 dias as aeronaves ficaram groundeadas, né? Quer dizer, o mercado aéreo parou de voar, não na sua totalidade, como está acontecendo agora, mas aqui nos Estados Unidos, sobretudo voos domésticos, durante 3 dias. A gente já tem uma semana, desde sábado, né, mais de 120 aerolíneas estão com quase 90% da tua capacidade no chão. Então, esse é um impacto muito grande. E hoje, aqui nos Estados Unidos, foi aprovado essa semana passada, o pacote, né, inicial de 2 trilhões de dólares para ajudar as aerolíneas, ajudar a indústria, a economia, no qual tem ali um potencial de 50 bilhões só para ajudar aerolíneas e uma outra parte para o setor de hospitality. Então, esse é um paralelo para a gente ver as dimensões. Mas o que junta essas duas coisas? O medo. Na verdade, nessas duas situações, passou a ter a demanda caiu tão grande porque o medo de voar passou a ser muito grande, né? Sobretudo voos regionais, e no caso do Covid,
o medo de contaminação. O vírus se espalhou muito rápido, obviamente, por conta das aerolíneas. Então, a cultura do medo, né, esse medo de voar, isso é uma coisa que vai ficar bastante tempo ainda. E os efeitos colaterais disso para a indústria é muito grande, né? Porque você tem medo de ir para o aeroporto, você tem medo de ir para o hotel, medo de fazer qualquer atividade, seja no leisure e também no trabalho. Então, esse é o grande paralelo. Eu vou falar bastante de aerolínea, porque a aerolínea ele acaba sendo o ponto de conexão entre todo esse ecossistema de travel. Né? Então, a saúde da aerolínea, quer dizer, o pulmão da aerolínea que determina, porque os hotéis, por exemplo, que são, geralmente você usa hotel para destino, né? Você sai da tua origem para o destino. O destino dos hotéis ou são para uma viagem a trabalho ou para uma viagem a turismo. Então, os hotéis dependem do tráfego da aerolínea para poder encher seus quartos. Né? Os motoristas de Uber e táxi dependem, sobretudo, né? Obviamente, Uber e táxi é mais uma questão regional e local, mas também dependem muito disso. Né? O turismo como um todo depende das aerolíneas. Né? A gente vê a Disney nunca teve fechada durante todo o tempo, foi anunciado essa semana que ela vai continuar o mês todo fechado. Nem na época de furacões aqui pesados, a Disney teve um impacto tão grande. E, obviamente, outras indústrias. O corporate travel praticamente parou e isso vai mudar, acaba sendo um novo substituto. As pessoas estão se reinventando a forma de fazer negócios e trabalho. Você vê, nós estamos fazendo uma teleconferência aqui, um Zoom, né, com, né, uma assinatura básica que eu tenho, conectando, né, 3 continentes, né, que é a América Latina, Europa e Estados Unidos. E, obviamente, a indústria de cruzeiros é extremamente impactada. Para encher cada navio desse, né, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas por navio, você só consegue ter essa demanda se você usar o modal aéreo para poder fazer o feeding desses portos. Né? E, obviamente, a expressão onde eu estou inserido, né, toda a cadeia de agências de viagens, aqui representado pelos principais expoentes, que são as agências online, né, Expedia e Booking, da família Priceline. Todo mundo depende da aerolínea. Então, o foco dessa conversa nossa vai ser muito na perspectiva da aerolínea, porque se a aerolínea se recupera, toda a cadeia em volta começa a se recuperar. Se a aerolínea não se recupera, você não tem como encurtar distâncias. E ao não encurtar distâncias, você tem um problema para os negócios acontecerem. Né? A gente não sabe, imagina que futuristicamente vão haver algumas outras formas de encurtar distâncias, mas por enquanto você ainda depende, né, para conectar 2 pontos, né, distantes, você depende, né, do meio aéreo. Bem, esse próximo slide dá uma noção, quem já participou comigo de algumas teleconferências sobre o mercado online, já deve ter visto essa imagem. Ela é extremamente confusa, e isso aí mostra o que é o ecossistema de viagens. Todo mundo que trabalha em viagens, seja de trabalho, seja a lazer, ou seja mesmo para visitar os seus parentes e amigos, você de alguma forma está envolvido nisso. É muito fácil você imaginar, pega o teu celular hoje e entrar lá no aplicativo da BTD e procurar um voo daqui para Israel. Né? E você não imagina a quantidade de etapas e qual é a cadeia de valor, de tecnologia que tem por trás disso. Né? E isso está exemplificado aqui nesse ecossistema. A gente não está aberto para pergunta, mas alguém consegue identificar onde está a BTD aí? Mas eu vou facilitar. O BTD está aqui. Ó. Nós somos um dos agentes desse ecossistema. Né? Estamos dentro de uma definição chamada Travel Management Companies, companhias de viagens que cuidam de viagens corporativas. E nós fazemos parte desse ecossistema. É mais fácil entender esse ecossistema como uma cadeia de valor. Então, todos nós, quando vamos viajar, seja qual for a motivação, a gente primeiro tem o sonho, a inspiração, a vontade, o planejamento. Né? Essa é a primeira etapa. Né? Você sonha em viajar para algum lugar, né, nas tuas férias, ou você planeja fazer uma viagem a trabalho. Né? Então, por exemplo, empresas como Kayak, Google Flights, né, que a gente vê agora, TripAdvisor, Trivago, eles são chamados Meta Search. O que é o Meta Search? Ele pega a informação de todo mundo, de tudo quanto conteúdo que está nesse ecossistema e coloca num lugar só. Alguns dos meta search estão virando
OTAs, eles estão começando a fazer booking também. É o caso, por exemplo, do Kayak, né? Mas então, quer dizer, você, quando se inspira em viajar, você busca um meta search. Eu procuro no Kayak, mas o Kayak não te vende nada. Ele leva você para comprar do Expedia ou de um site de uma aerolínea ou do site da BTD. A BTD não aparece no Kayak, tá, pessoal? Na frente eu vou explicar por quê. Ou então você chama um agente de viagem, tá aí, a segunda etapa aí, o booking, né? Você tem um agente de viagem aqui que são as companhias corporativas, que é o nosso caso. Empresas de pagamento, Visa, PayPal, participam desse ecossistema também. E aí você tem as empresas que preparam a tua viagem. Obviamente o momento de verdade de qualquer viagem acontece no aeroporto. Eu, quando fui vice-presidente da Latam, eu costumava dizer isso, né? A gente vende sonho, a gente vende uma ideia. Mas o momento de verdade acontece na hora que você está indo para o aeroporto. Aquela ansiedade, quando você chega no balcão, passa na fila do TSA. Enfim, então o aeroporto, né, participa, e aqui nos Estados Unidos, né, em alguns outros lugares do mundo, eles são entidades privadas. Aí você tem, obviamente, as aerolíneas, que se dividem em aerolíneas tradicionais e as low costs. Você chega no teu destino, ou você aluga um carro, ou você pega um táxi. E, obviamente, chega no teu destino de um hotel ou de um vacation rental, como o Airbnb. O Airbnb é interessante. O Airbnb nasceu justamente em 2007, logo depois de 2008. Então, ele foi um modelo de negócio que sobreviveu àquela crise. O que pode acontecer com o Covid agora é de que algumas empresas vão quebrar, outras vão morrer e outros negócios vão emergir. Com certeza, negócios que estão envolvidos com tecnologia. E por aí, você, depois que voltou para casa, você usa social media para... É o que a gente mais vê, né? Quer dizer, o pessoal usando o Instagram lá para compartilhar a viagem, como foi. Então, isso é a cadeia de valor do Travel. Aqui embaixo você tem o que faz isso tudo possível, né? São os Global Distribution Systems, os GDS, Amadeus, Sabre, né? Quer dizer, eles que pegam todo esse conteúdo e disponibilizam, por exemplo, para que você consiga do teu telefone comprar. Quando você entra no Kayak, você está olhando o Kayak, um voo da Latam.com que está ligada a um GDS. Quando você entra no aplicativo da BTD, você está vendo o inventário disponível da Latam dentro de um GDS. Então, está todo mundo conectado ao GDS. Tem muita agência de viagem que não está conectada ao GDS. Ela compra de um consolidador. Bem, enfim, isso tudo é para poder dizer para vocês de que toda essa cadeia foi impactada pelo coronavírus. Quando você fala que a aerolínea parou, cada avião parado significa que toda essa cadeia está impactada. Basicamente, ela não faz com que essa economia volte a rodar. Como eu comentei no início, vamos botar um foco muito grande no pulmão, no coração das aerolíneas, porque ao entender o que vai acontecer com as aerolíneas, a gente vai entender como é que a gente vai sair dessa crise. Como esse é um webinar, e eu disse para vocês que eu espero que vocês saiam daqui melhores do que vocês entraram, sobretudo porque vocês estão dedicando o tempo de vocês, mas também a parte sensível do corpo humano é o bolso. Então, para aqueles que chegaram agora e ainda não baixaram seu aplicativo, entra lá no Apple ou no Android, BTD, Bravo Tango Delta, espaço Business, faz um download e no menu faz o registro da sua participação para você concorrer a uma passagem daqui dos Estados Unidos para o Brasil com a Latam Airlines em classe econômica. Bem, eu espero que vocês saiam daqui melhores que vocês entraram e é por isso que eu vou explicar 3 coisas básicas de aerolínea. Obviamente, tem muito conteúdo por trás disso. No próximo webinar, a gente pode discutir, eu vou escolher um outro tema, mas vocês vão sair daqui melhores do que entraram, porque vocês vão entender de que tudo que está escrito aqui tem um impacto hoje pelo coronavírus e a sobrevivência dessa indústria depende de coisas que vão acontecer aqui, ou algumas dessas coisas aqui vão mudar. Primeiro caso, por exemplo, OEMs, né? OEM, para quem não conhece, é Original Equipment Manufacturer, né? São exatamente as empresas, é um termo da indústria, né? Usado para fabricantes de carros, como GM, né? E também não é diferente para fabricantes de aviões e partes, né? O setor aéreo, né, é regido por 2 grandes, a Boeing e a francesa Airbus, né? E aí, para baixo disso, você tem todas as outras companhias, como Bombardier, Embraer, e por aí vai, aquelas que entram na aviação private. Quando você pensa hoje, um avião não fica pronto de um dia para outro. Então, as aerolíneas têm pedidos, né, olhando daqui a 3 anos, 4 anos. Ela tem que estimar qual vai ser a demanda daqui a 3 anos. Né? Uma coisa que a gente aprende na aerolínea é de que capacity drive top line growth.
ou seja, quando você bota capacidade, ou seja, quando você bota assentos, você bota uma rota nova, Miami, Fortaleza, você estimula a demanda, né? E isso estimula o crescimento. Quando você tira o capacity, você faz com que a demanda pode estar criada, mas o supply é reduzido, então isso aumenta o preço. As empresas fabricantes têm um impacto grande nessa indústria. A aviação é dividida em aviação comercial e aviação privada. Qual a diferença das duas básicas? A comercial é que a gente compra o ticket através de uma agência, e a privada você aluga o avião. E existe toda uma outra cadeia de valor entre o proprietário do avião, que deixa o avião dele numa empresa de táxi aéreo, empresas que fazem gestão, e, obviamente, você pode, através de um broker, né, fretar um avião privado. Né? A gente, na BTD, entrou nesse vertical agora, vocês vão ver no final que foi uma das formas de a gente conseguir se reinventar, mas é um vertical diferente, ele complementa a aviação comercial. Outro conceito importante que a gente vai ver que vai impactar para sair dessa crise é o conceito de Wide Narrow Body. Né? Wide Body é um avião grande. Né? Esse avião que a gente está vendo da Latam aqui é um 787-800. É um avião que faz, por exemplo, Chile, Austrália. É um dos maiores ranges hoje de um avião sem parada que consegue fazer um avião desse porte. Por que ele é um corpo largo? É isso que a gente chama, né? Wide body é importante para é um avião para longas distâncias, é um avião que você consegue ter diferentes cabines, mas no final do dia nós somos peso para a aerolínea. Né? Ele ajuda muito porque você consegue combinar carga no compartimento de baixo. E a gente, a carga de luxo somos nós. Né? Mas o avião é todo medido por payloads, né? Que é peso. Esses aviões, por muito tempo, passaram, depois da crise de 2008, passou a ser a estratégia grande das aerolíneas por conta da cobertura de distâncias grandes e de você oferecer serviço, sobretudo pegando o passageiro de high yield, o passageiro de alto impacto. O narrowbody são aviões menores. São, por exemplo, o famoso Boeing 737 MAX, né, o que foi esse que fez com que a Boeing hoje tenha tido esse problema depois que 2 aviões caíram, né, e detectaram esse problema. A Boeing tem mais de 400 aviões desses groundeados, mas esses aviões são importantes, porque, por exemplo, você consegue conectar ponto a ponto distâncias e fazendo com que a operação e o custo seja menor. O menor case, né, de aviões de narrowbody de conectividade é o da Copa. A Copa tem o privilégio de estar geograficamente no melhor hub, que chama o melhor hub das Américas, porque realmente o Panamá tem uma distância muito importante. Você vê que você consegue sair de Porto Alegre e ir para o Panamá, e do Panamá conectar o Caribe todo e chegar aqui. A Gol começou a fazer isso nos voos internacionais dela. Então, a Gol, por exemplo, tem um voo de Brasília a Orlando, que é um dos maiores stretch que uma companhia de narrowbody consegue fazer com 737. A Gol tinha o MAX, né, mas ela acabou também deixando embaixo. Então, por que isso é importante? Porque você consegue atender uma demanda com um custo menor, porque os aviões de operação de narrowbody são muito menores. 90% dos voos da Copa são Boeing 737. Né? Por quê? Porque você consegue agilizar. A mesma coisa faz a Azul, né? que usa muito Embraer nos voos domésticos, narrowbody, e na operação internacional, óbvio, por uma questão de range, acaba usando o A330. Outra diferença básica que também vai mudar muito nesse contexto, legacy carriers. O que são os legacy carriers? São as companhias premium, né, de nome, né, internacionais, grandes. Tem várias definições, mas os legacy carriers são American Airlines, Delta, Lufthansa, Qatar, a Latam. São empresas que valorizam, que têm um premium, estão focadas num premium service. Não? Então, todas as legacy carriers você vai ver sempre programa de milhagem muito grande, salas VIPs nos aeroportos, business class com cama que deita, first class, chuveiro, né, nos aviões da Etihad. Ou seja, essas são as legacy carriers. A gente vai ver que o Covid vai mudar muito isso também. É bem provável que essa estratégia mude bastante, sobretudo por causa do corporativo. E, em resposta aos legacy carriers, vieram o que a gente chama de LCC, que são Low Cost Carriers. Né? O melhor exemplo disso, né, a mais tradicional, que hoje já é considerado como ultra low cost carrier, é a Ryanair, né, que é a empresa que opera na Europa, é uma empresa da Irlanda. Eu estava em Londres, né, no segmento, eu era executivo de petróleo quando a Ryanair começou, né, e você, na verdade,
A Ryanair leva de A para B com segurança, né? Você não reclina o banco, não tem um assento marcado, você paga tudo. Os funcionários, inclusive, pagam seus treinamentos. Na época, pagavam até as canetas que faziam. Então, o conceito de low cost care é usar aeroportos secundários, e a América Latina tem um espaço muito grande para isso ainda, né? E isso pode ser com que uma crise como essa faça com que empresas que têm menor custo e posicionamento e aviões de narrow-body consigam talvez sair melhor dessa crise, porque tem cadeias de custo muito menor. Então, isso vai impactar bastante. Né? Outra diferença básica que também que a gente vai ver é o conceito de long haul, que são distâncias longas versus voos domésticos. Isso também, esse mix entre as aerolíneas é importante. Empresas regionais, como a Azul, por exemplo, que hoje é uma das top 3 aí do Brasil, ela tem uma malha concentrada, começou com uma malha concentrada em voos regionais, né, e voos locais, domésticos. Né? E, obviamente, os voos internacionais, por mais que o preço seja mais caro, né, não necessariamente. Ela leva 2 anos, às vezes, para poder rentabilizar. O melhor conceito disso foi a Avianca Brasil. Outra coisa que vai mudar, talvez, com essa crise, é algo que vocês estão vendo do lado direito, que é o conceito que as aerolíneas aprenderam depois da crise do petróleo, que elas aprenderam a gestão de capacity, né, de capacidade, gestão de capacidade. Isso não foi em 2007, que é a gestão, a diferença entre hub spoke e point to point. O que é o hub spoke? Todos os voos, o melhor conceito é a Delta, né? Todos os voos da Delta se conectam em Atlanta, a maior parte deles, né? Você pega um voo daqui para São Paulo com a Delta, você não voa a Miami, São Paulo, você voa a Miami, Atlanta, São Paulo. Mas a Delta, às vezes, tem voos que elas fez, por exemplo, em algum momento, um point-to-point. Por exemplo, a Delta tinha Orlando, São Paulo, direto. Né? A diferença básica quando a aerolínea faz isso, sobretudo as legacy carriers, é porque você consegue, por exemplo, se eu pegar um Orlando-São Paulo, o custo poderia ser, está ilustrado aí, 3 mil. Então, se você tem vários point-to-point, você tem um custo de cada uma dessas rotas. Quando você usa o conceito de hub and spoke, né, você traz várias legs, né, que são spokes, né, para esse hub, e desse hub você opera aviões mais eficientes entre um ponto e outro. Então, por exemplo, você faz um Miami até Atlanta e de Atlanta a São Paulo, você faz point to point nesse hub. As aerolíneas legacy operam no conceito de hub spoke. Né? O que a gente deve ver na retomada dessa indústria são empresas começando a trazer aviões menores para operar point to point, e isso deveria reduzir os custos. Exemplo dessa gestão dessa crise. A Azul tem o voo São Paulo-Lisboa, e ela cancelou e começou a trazer os passageiros no mesmo avião, mas sem fazer com que o avião dormisse lá, porque o avião que sai de noite chega de manhã, o avião fica groundado o dia todo, troca o crew, né, para voltar à noite. E a Azul começou a fazer isso, ela começou a operar Recife-Lisboa, né, para que o avião fosse e voltasse, reduzindo as horas. Então, esse é um conceito que a gente vai ver mudando. Não necessariamente só tendo aviões pequenos, mas você usando aviões grandes para fazer point-to-point. Então, a gente vai começar a ver isso acontecendo. E, obviamente, um table stake dessa indústria é oil prices. Né? Os preços, eu quando vim da área de petróleo e me ofereceram o cargo da Latam, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer nessa indústria, né? 30% do custo vem de combustível. Né? No caso das empresas brasileiras é pior ainda, porque ela recebe em real ou paga um lease dos aviões em dólar e tem o preço, né, do jet oil, jet fuel, né, em dólar. Então é muito difícil você realmente ser rentável nesse mercado. E, paradoxalmente, né, no momento que a gente tem essa crise, os custos de combustível, o preço do petróleo está um dos menores possíveis. Não por conta do Covid, mas por conta de uma briga paralela, né, entre a Arábia Saudita e a Rússia para poder aumentar a capacidade, melhor, aumentar a produção, fazendo com que os preços caiam. Então, isso está sendo bom e talvez, se esse cenário continuar, vai ajudar as aerolíneas. Bem, segunda lição das 3 que eu queria que vocês saíssem melhores daqui. Então, aquilo foi muito mais macro, em parte estratégica de network planning, isso que a gente aprende nas aerolíneas. Outra coisa importante, por que os preços mudam tanto? As pessoas perguntam, mas quando que é melhor comprar, antes ou depois? E como é que vai ser melhor comprar depois da crise? Agora, espera um pouco? A minha resposta sempre é depende. Sabe por quê? Porque depende da curva de quantidade por preço. Né? Quanto maior a quantidade, a oferta, né, menor o preço. Se você tem menos oferta, o preço tende a aumentar. É assim que funciona. Então, o que as aerolíneas fizeram? Reduziram capacidade. A Azul
A Latam, por exemplo, está voando, vai voar apenas uma vez por semana. Então, ela espera com que o avião, ela joga o preço um pouco para baixo, mas ela espera que o avião esteja mais cheio agora. Então, isso é determinado pela demanda e oferta. Tem mais capacidade, né, mais oferta, né, o preço tende a cair. O que a gente vai ver agora é uma redução de capacidade, mas ainda com preços baixos, que esse é um fenômeno de crise. Outra coisa importante que vai mudar bastante, já começou a mudar e vai mudar na recuperação. Quando a gente viaja, a gente tem um comportamento de viagem, um comportamento de compra. E nós todos temos esse comportamento várias vezes. Você pode viajar, o teu comportamento pode ser de negócios, você pode viajar para poder passear, turismo, ou você pode viajar para visitar famílias e relativos, né? VFR, Visit Friends and Relatives. Esse é um público muito característico de mercados que tem grande imigração. Então, aqui nos Estados Unidos, você tem muito bem marcado esses 3 segmentos. A Europa toda ela é feita dessa forma. O Brasil nem tanto. O Brasil, o número de americanos lá é muito pequeno. Então, o mercado VFR é pequeno. Mas as aerolíneas botam os voos em função disso. Então, por exemplo, o pessoal que mora em Orlando, deve ter algumas pessoas aí. Vocês acham que o voo da Azul ou da Latam direto para São Paulo acontece por causa de vocês que moram em Orlando? Não, não acontece por vocês. 90% desse voo é vendido no Brasil, porque é todo mundo querendo ver Mickey Mouse. Então, as pessoas que viajam por leisure. Então, as pessoas saem de lá para leisure. Então, quando o avião tem que voltar, ele volta também com pessoas que foram a leisure e também com as pessoas que são VFR, que são os étnicos que moram lá, são os brasileiros que moram lá. Então, isso a gente faz o dia todo em aerolíneas, né? E as agências de viagens vivem disso o dia todo. E isso vai impactar bastante. Essa foi o impacto principal que a gente teve. Porque dentro da cultura do medo de viagens, ele impactou aos 3. As empresas deixaram de viajar, né? Os seus corporate travelers não estão viajando, as pessoas cancelaram as suas viagens de turismo e quem está perto dos teus parentes já decidiu ir. E hoje o que a gente tem nesse efeito de repatriação é isso, né? Pessoas em Portugal tentando voltar para casa. Então, isso é muito importante. Outra coisa que também acontece, a crise pegou a gente numa sazonalidade baixa, por exemplo, para o Brasil. Os preços já estavam baixos, a capacidade já estava reduzida, as companhias apertam o cinto, né, nessa época, e aí nesse momento ela tem que tirar capacidade, né? E a sazonalidade ela também muda de local para local. Então, você geralmente, porque o pessoal fala, vou comprar agora já para dezembro. Não compra para dezembro agora, espera, porque as companhias agora estão focadas na baixa temporada, que é até julho, depois vai ter de julho até o final, junho e julho, depois de julho você tem até o final de dezembro. Então, é sempre bom você comprar entendendo que existem low season, né? High season e peak season. Peak season é quando você tem férias, quando coincide, por exemplo, férias por exemplo, do Chile para cá e daqui lá para o Chile. Então, isso também impacta bastante. A retomada, a gente vai ver a retomada, talvez, acontecendo no peak season. Isso tem feito com que as pessoas comecem a ter esperança de que as companhias podem começar a ganhar dinheiro, né, na volta num peak season, que vai ser a partir do segundo semestre. Outra coisa que é super importante em aerolínea, pessoal, é um conceito chamado revenue management. Não importa, na verdade, o que eu paguei $100 e que você pagou 200 e outro pagou 1.500. O que importa em qualquer voo é a tarifa média. É a média de... Porque tem gente que viaja de graça, né? Tem gente que vai viajar de graça nesse voo da Latam, tem gente que pagou $2.000, tem gente que comprou em cima da hora pagou 3 e tem gente que pagou 200 que comprou 2 semanas antes. O que importa é a tarifa média, né? E o fator de ocupação. O fator de ocupação é quantos assentos foram pagos, né? Não entregues, né? Pagos. Pra vocês terem ideia, uma companhia, às vezes, na rota Miami-São Paulo, ela faz break-even, ou seja, ela paga os custos daquele voo com 80% de fator de ocupação. Então, quando o pessoal fala assim, Manuel, o voo estava vazio, significa que aquele voo a companhia perdeu muito dinheiro, porque ela tem que pagar direito de tráfego toda vez que ela cruza o céu, fecha a porta, ela tem que pagar as taxas aeroportuárias, paga o crew, paga a comida, paga o catering, paga tudo. Né? Então, a companhia depende muito de caixa. E a gestão de revenue é isso. É por isso que as companhias começaram a vender tudo. As companhias começaram, desde 2007, elas aprenderam com as low cost de que era importante elas venderem assento, vender mala. Então, ancillary é algo que é importante. A gente acredita de que essa crise vai ser melhor do que a crise de 2007, obviamente diferente da do 9/11, porque as companhias aprenderam isso.
Então, elas vão usar todas essas ferramentas, essas armas que elas têm para poder retomar melhor. Então, a gente vai ver muito isso, o pessoal fazendo promoção da passagem, mas você, para marcar assento, as outras coisas, comprando, tendo que pagar, isso é o ancillary. E por que a tarifa média é importante? Por que a business class é importante? Porque 75% do lucro das companhias, em média, né, vem de 12% dos passageiros de negócios. E não necessariamente quem viaja business class, é quem viaja muito. Às vezes tem uma pessoa que viaja a trabalho, em econômica, mas viaja toda semana. Esse é um business traveler, né? Sobretudo em long hauls. Então, esse mix é o que paga as contas das aerolíneas. E é esse mix que foi afetado radicalmente por esse vírus. Porque quem compra passagem para vir ver a Disney com um pacote de turismo há 8 meses atrás lá no Brasil, ele está pagando uma tarifa net, uma tarifa muito barata, que está diluída ali no custo do hotel, aquelas coisas todas. Mas a aerolínea não ganha dinheiro ali ela ganha volume, ela ganha dinheiro exatamente no passageiro frequente de negócio. Bem, a última coisa que eu queria aproveitar que vocês estão aqui para vocês entenderem o que a gente faz diferente. Vocês já entenderam o ecossistema. Se você compra no Kayak, se você vai no Expedia, você busca no Kayak, você vai no Expedia para comprar, e você compra no Expedia, você teve um comportamento, né, do mercado B2C, Business to Customers, Business to Consumers. Esse é o mercado de larga escala, esse é o mercado que a Expedia, que o Booking trabalham, né? É um mercado onde se gera marca, o tempo todo é marketing. Você, às vezes, já falei isso várias vezes, você chega em casa e fala, você está olhando lá o site da Expedia, ou do Priceline, ou o Skyscanner, que é o MetaSearch, diz, compre já, 300 pessoas estão comprando, compre já, 2 assentos left, etc, etc. Pessoal, não tem só 2 assentos left naquele voo. Daquela classe tarifária que tem. Então, você compra emocionalmente. Né? Então, se você compra no B2C, se você está indo a trabalho, se você vai viajar a trabalho e você compra no Expedia, você está comprando como um comportamento de compra de um passageiro de turismo, um passageiro emocional. Né? Esse é o mercado para B2C. A diferença da BTD é de que a gente é focado em empresas pequenas e médias. Né? Você pode ter o mesmo comportamento de compra, você pode comprar também no aplicativo. A diferença é de que o preço publicado, que é o preço que todo mundo tem no B2C, então o preço da Expedia é igual ao preço do AA.com, o preço da Latam.com, o preço de todo mundo é igual, porque esse é o preço publicado. E a elasticidade do preço publicado ela é enorme, muda toda hora, qualquer momento muda. Viu? A gente teve o problema do coronavírus, o preço caiu, daqui a pouco o preço vai aumentar de novo. Né? Então, o que a BTD tem são condições especiais, né, em cima do preço publicado. Então, a gente acorda com as aerolíneas, eu já tenho 40 acordos com aerolíneas no mundo, porque se você é uma empresa, se você é um empresário, se você tem um negócio, se você é um cliente da BTD, por que você paga menos? Não é porque eu sou mais bonito que eu vim da aerolínea, é porque a gente tem um modelo de negócios de B2B. É um mercado de nicho, é muito mais racional, a gente é muito transparente, né? E você nunca vai ver a gente dizendo compre já, porque só faltam 2 assentos, ao contrário. Então, essa é a diferença básica. Se você, por exemplo, agora na crise aconteceu isso, muita gente que comprou do Expedia ou comprou direto no site da América, né, ou da Azul, eles ficaram horas tentando mudar o voo deles. Né? Por quê? Porque você é tratado em larga escala. Você liga para a Expedia, você ficou horas para falar com alguém que está na Índia, num call center que não sabe o que você é. O mercado do B2B ele é mais personalizado. A gente teve mais de 100 pessoas afetadas e a gente conseguiu, em 2 semanas, né, junto ao trabalho tremendo da minha equipe, a gente conseguiu cuidar desses passageiros de uma forma muito mais segmentada. Então, no momento de crise, um tratamento diferencial, sobretudo se você tem uma empresa, faz uma grande diferença. Bem, do lado de cá vocês estão vendo o que as pessoas têm dito. Se você está gostando desse webinar, quando terminar aqui, se você já baixou o teu aplicativo e já fez o seu cadastro, vai lá no Reviews, né, dá um scroll down ali no nosso menu, tem um review ali, deixa um review, fala gostei, aprendi coisa pra caramba, foi bacana, ou foi uma droga, não gostei, bobagem, enfim, mas eu acho que se você para escrever isso já deve ter saído do call. Mas deixa lá um review. Esses são os reviews que a gente tem aí de clientes, né? O primeiro do vice-presidente da Victorinox, está com a gente desde 2017, economizou 30% desde que começou a trabalhar com a BTD, e uma empresa pequena, só uma empresa média, né? Valdemar é um sommelier, um grande amigo meu, não sei se ele está no call hoje, mas a primeira vez que comprou da gente, ele comparou o preço lá com o site que ele estava acostumado a comprar e viu 42% menos no mesmo voo
de novo, laranja com laranja, né? Você tem que comparar sempre laranja com laranja. Então, se você acha que está valendo a pena, se você já teve experiência com a BTD e se você acha que você está aprendendo hoje, entra lá no review, deixa um review para a gente, porque isso vai ajudar também. Bem, o que aconteceu? Como é que estava o mercado de aerolínea antes dessa crise? Eu peguei aqui uma fotografia muito rápida e fiz alguns cenários aqui. Como é que estava o mercado de aerolínea, né? Aqui nos Estados Unidos, estava calmo antes da tempestade, né? Quer dizer, a gente está vivendo uma tempestade. Estava calmo, as empresas estavam fazendo dinheiro. A Delta, um mês atrás, anunciou, né, mais de $1 bilhão de participação de resultado. A Delta é uma empresa que tem uma cultura de participação de resultado, né, muito grande, né, com seus funcionários, né, entregou uma baita de uma grana pelos resultados bons, né, que são os positive balance sheets, né? A demanda estava alta, estava crescendo cada vez mais, as empresas viajando. De novo, se você bota o capacity, você tem alta demanda, mas se você tem um capacity com a demanda alta, o avião vai estar cheio, o load factor está alto, o preço está alto, né? Muito loyalty, né, cada vez mais as pessoas usando seus pontos, cartões de crédito que ganham pontos, né, e todo mundo, obviamente, ganhando dinheiro, pagando passagem. Você vai daqui para Nova York com a United, por exemplo, você não faz o check-in no site, no aplicativo da United, mesmo que você esteja com a mochila, porque a mulher quer ver se você está com a mochila, porque ela está cobrando, inclusive, o carry-on. Então, as companhias estão cada vez mais cobrando o carry-on, por isso que eles estão fazendo dinheiro. A grande restrição que a gente tinha era exatamente a restrição do MAX, né? E algumas joint ventures acontecendo. Essa é uma indústria que tem consolidado bastante, um compra o outro, um compra o outro. É isso que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos, Norte América. Na Europa, mais ou menos. A Europa é um mercado extremamente complexo, as top 6 estavam indo muito bem, né? As legacies, né? O IAG, que é Iberia, BA, a Lufthansa, a alemã, a Air France KLM, que é um grupo só, mas operam com as duas marcas, e as low cost lá. As low cost também indo muito bem. A EasyJet, a Ryanair, a Waze, né? Outras companhias locais, né, precisando de dinheiro de investidores, né? Quer dizer, a TAP, ela entrou esse ano como uma estratégia de expansão, ela depende muito do mercado brasileiro, mas ela fez um trabalho excelente, né? E a gente espera que a TAP saia bem dessa. A TAP é um baita de um parceiro nosso, né? Ela usa Lisboa, virou um hub de conexão para a Europa muito bom, e ela começou a botar voos aqui para os Estados Unidos. A TAP, esse ano passado, lançou voos, né, de Washington, de Chicago, além de reforçar Miami e JFK, e lançou o primeiro voo São Francisco-Lisboa non-stop. Então, assim, botando capacidade, porque não esqueça, capacity drive top line growth. Então, ela queria reduzir, criar novo revenue, né, novo yield, dependendo menos do Brasil, porque ela hoje atende o Brasil muito bem, sobretudo diversas capitais. Mas a TAP, obviamente, precisa de dinheiro, né? Ela vem de um processo de recuperação e, obviamente, a Azul começou cada vez mais a participar. A Virgin Atlantic tem um baita de um question mark, não está indo bem em alguns lugares, e quem está indo mal, apesar de ser uma companhia que as pessoas gostam, que tem preço muito bom, mas a Norwegian tem um desafio muito grande. É bem provável que depois dessa crise, tanto a Norwegian como a Air Italy, elas sejam renacionalizadas, que a única forma do governo manter essas empresas funcionando é elas comprarem a empresa, como aconteceu no momento com a Aerolíneas Argentinas, que hoje tem um pouco menos participação do governo. E nesse momento, antes da crise, tinha algumas joint ventures acontecendo, por exemplo, o IAG discutindo com a Air Europa. E quem está rest in peace, né, quem morreu, é a Air Italy, né, acabou de ter falência, quer dizer, ela veio, a gente chegou até a ajudar eles a operar de Miami até Milão, porém ela tinha dinheiro da Qatar e a Qatar decidiu sair fora. Então, isso antes dessa crise, essas empresas já estavam quebrando. Na crise, a primeira quebra foi a Flybe, né? Anunciou semana passada. A Flybe era uma operadora regional low cost que a Virgin Atlantic tinha investido e acabou de quebrar. E na América Latina é sempre complexo. A América Latina é um mercado extremamente complexo, né? Mas tem sempre alguns pontos fortes, né? Por que é complexo? Porque a economia, o que a gente está vendo hoje, no meio dessa crise, essas economias, né? O Chile, a Argentina, né? Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, e agora o Brasil vivendo isso novamente, né? Extremamente complexo. O problema é que a América Latina ela depende muito do trade de commodity e ela tem uma exposição, as moedas têm uma exposição muito grande à flutuação do dólar. Isso faz com que qualquer ente de operação em aerolínea seja muito difícil ganhar dinheiro, muito difícil ganhar dinheiro. Mas alguns conseguem. Depois que a Avianca Brasil quebrou, né, ela, na verdade, deu espaço para todo um estímulo de capacidade que tinha. Hoje o Brasil,
né, o mercado doméstico do Brasil é um mercado extremamente, até antes dessa crise, lucrativo, né, operado na mão de 3 empresas, né? O travel per capita do Brasil e da América Latina é muito baixo. As pessoas viajam muito pouco de avião na América Latina, por isso que é um mercado muito potencial. E hoje, obviamente, não só a Latam quanto a Gol, que é a G3, quanto a Azul, né? A Azul hoje, inclusive, né, tendo uma participação muito melhor no mercado lá. E o que aconteceu recentemente, antes da crise, foi uma virada, né, assim, inesperada. A Azul, a Latam, que era parceira da América, antes de sair da Latam, eu negociei o code share entre a Latam e a América, eu participei desse processo, e de repente a Delta foi lá e entrou, e hoje quem era cliente OneWorld já não tem mais a Latam, ela vai entrar na Sky. Com certeza nós aqui em Miami ou na Flórida vamos nos beneficiar disso, que a gente deve ver muito mais conectividade, pelo menos esse era o plano, né, por conta da Delta, porque a Delta, o hub dela, lembra, né, no hub é em Atlanta, então existe uma questão, havia já uma discussão muito grande do que fazer com Miami e com a Delta, e por isso que a Delta estava reforçando voos de Miami para vários lugares, por exemplo, para Orlando, né, porque era a forma de você conectar voos da Latam vindo do Peru, né, para o hub aqui em Miami, daqui para Orlando, que antes a Latam dependia da América. A United com a Copa e a Avianca, né, enfim, que está limpando, e obviamente existe um espaço muito grande para low cost. A gente tem a Sky, a gente tem a Volaris, a gente tem a Viva, todas essas empresas estão sendo impactadas, né? Mas esse era o cenário da América Latina. E no mundo, rapidamente, né, a Ásia já estava em slowdown, a Coreia, o Japão, né, as companhias chinesas. Por quê? Porque todos esses acordos bilaterais, o governo americano fechando a fronteira, né, para os produtos chineses. Você acha que os produtos chineses, alguns deles vêm de navio, mas outros vinham muito de avião, vinham no belly dos aviões, né? Então, as companhias já estavam vivendo um slowdown em termos de demanda, né? Existem alguns mercados que estão up em termos de leisure, né, que é o caso do Vietnã, Tailândia, e a Singapore Airlines sempre fazendo muito bem isso, porém companhias como a Malaysia, a Thai, né, não estavam indo muito bem. A África é um baita de um potencial, mas é extremamente complicado de operar lá. Eu morei na África, morei um tempo, morei em Angola, e é muito difícil você, inclusive, ser servido lá, né? Tudo que é avião velho vai para a África ou para o Middle East, mas a Ethiopian Airlines é uma das empresas que tem ido muito bem lá. No Middle East up. Middle East seria aquilo que o pessoal chama de Times Square, né? Onde tem um hub, né? É um hub internacional e você tem dinheiro lá e você consegue conectar para quem quer sair do lado de cá para ir para o lado de lá. Você conecta bem, tanto pela Turkish, que hoje Istambul é um dos melhores hubs de conexão, tem um aeroporto novo, assim como a Qatar, né, em Doha, e a Emirates em Dubai. E a Austrália, quem está indo bem, basicamente, era a Qantas e a New Zealand. Então, esse era um pouco do que estava acontecendo. O que o coronavírus impactou, como a gente viu? Do dia para a noite, né? Quando a gente começou desde janeiro. Desde janeiro, quando eu comecei a ter voos cancelados, né, da China, eu já comecei a me preparar, ver que passageiros que estavam lá, quem estava de viagem marcada, e eu comecei já, no caso eu, que sou uma empresa pequena, extremamente pequena, comparado com todo esse ecossistema, comecei a tentar reduzir meu custo fixo, porque eu sabia que esse impacto iria vir pesadamente, né? E o grande problema de toda essa indústria é caixa, é dinheiro, né? Elas não têm dinheiro, elas dependem dessa demanda. E foi isso que aconteceu. Quando o Trump anunciou o fechamento, né, dos passageiros internacionais, basicamente leisure, né, o que ele evitou de vir para cá eram pessoas de negócios e pessoas de turismo para vir para os Estados Unidos. Ele já tinha fechado essa barreira para os chineses, né? Imagina que os chineses hoje é um dos maiores grupos de turistas, né, que impactam na economia americana. Ele teve que fechar essa fronteira do lado, sobretudo do lado oeste dos Estados Unidos, né, entrada lá pela Califórnia. Então, quando isso aconteceu, a América, logo na calada da noite, de sábado para domingo, ela mandou um anúncio dizendo que ela colocar 75% da capacidade dela para baixo. O que ela fez? A América é uma companhia que tem um acordo com a Union, né, que é a união, né, dos empregados, sejam pilotos, né, e tripulação, e também pessoas que trabalham na companhia. Ela sentou, ela já viveu isso antes, né? Todas as companhias, nesse momento, elas fazem o seguinte: caramba, a gente já viveu isso antes, 2008 foi assim, o que a gente faz? Coloca tudo, reduz custo e vamos esperar o cheque. Porque é uma indústria que é uma crise que os bancos não conseguem ajudar as companhias.
Porque se você não tem caixa, como é que o banco vai dar dinheiro para você se ela sabe que você não tem caixa? As companhias têm caixa para 2 meses mais, 3 meses. A indústria, se você não tiver uma ajuda por fora, você não sobrevive a essa crise. Eu falei disso numa matéria que eu fiz para a BIS Brasil, mas, enfim, isso aconteceu e a gente viu, na verdade, esse travel ban acontecendo. Vários países hoje fecharam suas fronteiras, porque uma das formas de você impedir a disseminação do vírus é você reduzir, né, o contato. E o Departamento de Estado, né, americano levou para um nível 4, né, que é um nível, né, que vai até 5, né, para as pessoas não viajarem. Quem recebeu isso aí sabe que eles são bem claros. Americanos, se você volta imediatamente para os Estados Unidos. Se você estiver fora, você vai ficar fora por muito tempo e a gente não sabe quando você volta. É isso que está escrito nesse ponto. Então é por isso que criou-se esse grande problema e de uma hora para outra você teve esse shutdown. Sábado, já circularam várias dessas fotos aí, agora ainda bem no grupo da BTD saíram, mas sábado, dia 28 de março, a gente tem um grupo, né? Eu participo de um grupo que o pessoal criou um Google Sheet, né, no mundo, né? E aí você vai atualizando lá quantas aerolíneas estão reduzindo a sua capacidade doméstica, né? Então, tem várias aerolíneas no mundo, mais de 300, e sábado eu entrei lá nessa informação, dia 28, 117 aerolíneas tinham 90% da tua capacidade, até 90% no chão. Imagina o que é os aviões parados, né? Você imagina o que é o hub do Panamá com todos os aviões da Copa lá. Isso são fotos reais, fotos que aconteceram, né, ao longo dessa semana, toda essa capacidade no chão. Um avião desse parado, lembra do ecossistema, significa que não tem tripulante, não tem o operador do combustível, não tem o cara que leva a máquina, aquele cara que pega a maleta, a pessoa do aeroporto que engraxa o sapato, todo mundo impactado. E além dessas 117, que tinham 90% da capacidade grounded, 167 aerolíneas, né, tinham pelo menos 40%, que são aquelas que começaram a fazer a redução. Né? Então, realmente, uma cena jamais vista, né? Isso não aconteceu, por isso que eu fiz o paralelo com o 9/11, porque a gente não teve isso na crise de 2018, né? A crise de 2008. A crise de 2008 era muito mais uma crise de real estate e financeira. Aqui não, a gente tem uma crise que impactou o mundo inteiro e o melhor expoente disso a gente vê que são as companhias aéreas. Bem, aqui alguns dados rápidos para a gente avançar. Né? Se estima, né, que esse crash é um dos piores desde 1987. Aí você vê como que as companhias perderam valor de mercado, né? Então isso aí está mostrando do preço de mercado dessas companhias. Obviamente os cruzeiros, né, quer dizer, a Norwegian, 35% de valor de mercado. E o que ela faz com esse navio? Que precisa botar 3 mil pessoas, né? A Royal, a Carnival, as aerolíneas, né? United, Delta, América. Por que a América está em menor aqui? É bem provável porque ela foi a primeira a tomar a decisão de groundear. Ela já tinha vindo foi a última a sair do Chapter 11, então ela, na verdade, é por isso que as companhias fazem isso. Estrategicamente você entende. Tem o efeito colateral, eu vejo, mas você entende que é uma decisão importante as companhias tomarem para que elas consigam reduzir, né, a perda de dinheiro que elas vão ter. E aqui, se você fizer um gráfico desse para todo mundo desse ecossistema, você vai ver que todo mundo perdeu o valor de mercado, ou perdeu dinheiro, ou está perdendo dinheiro. Você vê a Expedia e o Booking Holding, que é quem é dona do Priceline, né? Quanto que eles perderam de mercado. E aí você vai vendo aqui do outro lado, em uma semana, o quanto que a média de passageiros que foram reduzidos comparado de um ano com o outro, e o growth, né? Que essas companhias estavam crescendo, de uma hora para outra, elas passam a perder, porque ela botou a capacidade para baixo. Então, quando a gente fala de impacto econômico, de crise, que a gente tem visto as discussões, esse setor é um dos que tem a melhor exposição. A IATA fez vários cenários, e esse é um dos cenários que a IATA tem falado. Se estima de que essa indústria pode ter um prejuízo de 113 bilhões de dólares apenas no que é revenue perdido de passageiro, ou seja, gente que deixou de viajar porque o avião não está. Fora toda a cadeia de valor. Eu, por exemplo, eu estou aí dentro, porque eu ganho uma comissão dessa venda de passageiro, mas o cara do restaurante não está aí dentro, né? Nem o cara do Uber. Né? Isso num cenário de extensive spread cenário, que é o que está acontecendo agora, é o cenário de que não virou mais epidemia, é uma pandemia, hoje até afeta todo mundo. Tá? O que as aerolíneas estão fazendo, né, no curto prazo?
né? Primeiro, travel flexibility, né? E as pessoas ainda estão reclamando, porque, óbvio, as pessoas falam assim, poxa, Manuel, mas não tem como eu viajar, a minha mãe, eu tenho mais de 60 anos, né? Como é que a companhia está querendo me cobrar de diferença tarifária? Né? Algumas aerolíneas custaram a entender isso, mas nesse momento, a melhor coisa que ela faz, já que você tem cultura de medo, é ser flexível, engajar as pessoas. Olha, não tem problema, eu vou fazer um waiver para você, eu vou deixar você remarcar, mas procura não cancelar, porque, pessoal, se você cancela, todo mundo perde. Se você remarca, né, você pelo menos mantém aquele revenue e você sabe que você não vai ser penalizado. Então, a dica sempre foi, eu fui super transparente com meus clientes. Se você quer pegar o refund, se a companhia te dá o refund, que não sou eu, faz o que você quiser, porque eu não... Né, mas no Brasil houve uma campanha muito grande para não quebrar a indústria, as agências de viagem. Poxa, não cancele, remarque. Né? E eu sou a favor disso também, porque você continua mantendo aquele revenue para toda a cadeia. Porém, o cliente, no final do dia, ele tem razão. Então, o que as companhias fizeram foi isso, é flexibilizar, algumas melhores do que outras. Qualquer um que tem acesso ao site da BTD, ao portal da BTD, está vendo lá. Mas semana passada, quem precisava ir para o Rio, $500 uma business class. Aí o pessoal, uau! Falei, sim, porque a empresa está querendo qualquer dinheiro para dentro. As companhias estão com problema de caixa. Então, qualquer dinheiro que ela bota para dentro, nem que seja o mínimo possível. Né? Então, por isso que você vai ver ainda aí low fares. Agora, em abril, vai ser diferente de março, porque em abril você não tem capacidade. Então, é provável que os preços estejam caros. E vão ter pessoas dizendo, caramba, mas isso tudo, lógico, você tem menos capacity. A Latam e a Azul vão voar uma vez por semana. Então, o cara vai ter que esperar até terça-feira para voar Fort Lauderdale ou Viracopos. Então, as companhias, o que elas fizeram? Cut, cortaram rotas, fizeram novos schedules. A Azul é um caso interessante. Ela agora vai servir 25 cidades. Ela servia mais de 80, mais de 100 cidades. Ela agora tem uma malha para a crise, para próximos 3 meses, né, que serve 25 cidades, das quais Orlando e Fort Lauderdale, né, a gente aqui nos Estados Unidos está incluído nessas 25 cidades. Ou seja, as companhias botaram a turma para trabalhar para poder rever aquele conceito de hub. Por isso que aquilo lá era importante, porque isso está mudando muito. Essa combinação de avião grande, avião pequeno, hub, isso tudo agora está estressando demais. Então, as pessoas estão muito estressadas e sobretudo, estão com metade do salário. A Latam cortou 50% dos salários das pessoas. Né? A Delta tem mais de 10 mil pessoas que estão voluntariando para poder né, parar de trabalhar, mas continuar recebendo benefício. Né? A primeira medida que as companhias fazem, até para ela receber o cheque do governo, eu vou manter os jobs, eu vou manter os empregos. Né? A JetBlue, por exemplo, né, tinha mais de 600 pessoas de crew que ia ficar 3 meses de férias, como se fossem férias coletivas, só recebendo o benefício de saúde. Né? Essa é a primeira onda. As companhias não demitiram ninguém porque elas esperam que os governos consigam ajudá-las. E os governos têm um trade-off muito grande, porque ou eu vou dar um big check para uma companhia grande ou eu vou ajudar o cara pequeno, como a gente tem visto no Brasil, né? O cara que não tem, né, sequer renda. Então, a gente está vivendo um momento sem precedentes, na verdade. Né? Mas, nesse momento, as companhias estão cortando salário e botando de férias coletiva quem pode. Mas pode ser que lá na frente a gente vai ver um corte massivo. Tinham companhias que já estavam quebrando. A South Africa Airlines estava quebrando antes da crise, já tinha demitido várias pessoas. Antes da crise, a Expedia já tinha demitido 3 mil pessoas. Né? Então, assim, a gente vai ver isso acontecendo, infelizmente. Né? Obviamente, elas vão cancelar aviões. Né? Se não está pago ainda, ela vai cancelar uma ordem de um voo. E esse avião que está cancelado, tem menos pessoas na Boeing para trabalhar, menos famílias, porque estão naquela cadeia de valor. Né? Estão tentando vender os leases, né? Aí tem toda uma jogada financeira, né? De você pegar a lease de avião, tentar refinanciar. Como a gente vai refinanciar os nossos mortgages, as companhias também refinanciam os leases delas, que são os leases dos aviões. Né? Mas tudo isso, pessoal, é para mostrar para os governos de que eu estou segurando o meu cash flow buying time. É a mesma coisa que eu fiz na BTD. Eu, desde janeiro, vim reduzindo meu custo fixo para operar no mínimo, né, proteger os passageiros e tentar arrumar uma nova forma de receita. Porque é isso, e tentar pedir um empréstimo do governo, senão também eu vou ter problema. Então, graças a Deus, o nosso modelo é um modelo que
tem sobrevivido diferente das agências tradicionais. Eu uso muito tecnologia. A gente tem robôs que não param por crise, não podem ficar contaminados. Eu tenho um robô que faz emissão, outro robô que fala no chat. Enfim, então, o uso da tecnologia é o que vai transformar a nova onda daqui para frente. Tá? Mas a grande solução dessa crise, no caso dessa indústria que a gente vive, vem dos governos. Se não houver um cheque de fora, não tem como as indústrias, as empresas sobreviverem nesses esquedos pequenos. Isso tudo é para dar um alívio, né, de curto prazo. Né? É por isso a China, na verdade, foi uma das que deu esse primeiro cenário. Né? O governo do Chile, por exemplo, não foi muito favorável quando a Latam foi lá pedir dinheiro, mas o governo brasileiro tem sentado com eles para conversar. Mas aqui nos Estados Unidos, eu acho que é o melhor exemplo disso. Né? No pacote de 2 trilhões de dólares que foi aprovado, existe ali um bill de 50 bilhões até agora. Né? Vocês viram que a indústria, a IATA, acredita que o impacto é maior, obviamente aquele impacto é no mundo, mas e por que é importante? Porque, de novo, né, o que eu comecei a falar para vocês é o que mostra um pouco como que os governantes também tomam essas decisões. Ao você ajudar a aerolínea, você começa a ajudar hotel, restaurante, cruise line, você ajuda toda a cadeia. E por que a aerolínea é importante? Eles são grandes empregadores. Imagina a quantidade de pessoas que, né, precisam para os aviões operar nessa cadeia. Né? E são political influencers. Né? Diferente da crise de 2008, a crise de 2008 fez com que os unions, né, quando você faz uma greve de aerolínea, a gente já viu acontecer. Eu, na época da Latam, vi crises e greves, por exemplo, de mecânicos, né, 2 anos atrás, você teve greve na Argentina. Né? É uma categoria que é muito unida. Né? E se o piloto não voa, o avião não sai do lugar. O dono da empresa não tem como ir lá e pilotar. Mas na crise de 2008, as uniões de labor, né, foram muito importantes, negociaram benefícios, salários, job stability. Essa crise é diferente. Essa crise, o bargain power não está muito do lado dos unions, porque é uma crise que é contra. O próprio piloto pode ficar doente se ele voar, se o avião não estiver bem higienizado. Né? Então, mas por isso que os governos entendem de que eles precisam botar, de que essa classe é uma classe importante. Né? E o air traffic, pessoal, ele é importante, como eu comentei no início, para poder conectar os dots. Você não tem como a economia local, tem cidades que vivem de turismo, tem outras que vivem de negócios. A única forma da pessoa chegar é de forma aérea, porque mesmo o cruzeiro depende para encher um navio de 3.000 pessoas, né, de uma capacidade. Né? Então, negócios e turismo dependem, né, até da atividade das aerolíneas. É por isso que a gente vai ver a solução para essa indústria passa pelo que o governo americano está fazendo. E, obviamente, as companhias estão se preparando. Lembra que eu disse para vocês? Elas aprenderam a usar as ferramentas. Elas aprenderam depois da crise de 2008 e desde o primeiro crash, né, lá atrás do petróleo, elas passaram a ter disciplina naquilo que significa gestão de capacity. É por isso que, de uma hora para outra, todo mundo reduziu o capacity. A América reduziu, foi a primeira ground a Azul fez a reformulação dela, a Latam também. Né? E hoje você vê aí na mídia social, todo mundo, estamos parando, mas a gente volta. Você vê que já eles estão olhando para isso, por mais que está faltando dinheiro, mas é importante. Para que isso? Porque a cultura do medo que prevalece nessa crise, ela precisa ser banida. As pessoas precisam voltar a ter confidence de viajar. Né? Mas como é que você volta? Quem disse que os números do contágio no China parou? Mas quem garante que o vírus não vai voltar? Quem garante que o avião não vai estar higienizado? O avião não tem social distance, né? Você está do lado de uma pessoa ou de outra. Não. Mas mesmo assim, as mensagens que a gente tem visto são essas. Né? A gente vai voltar, né? Estamos parando apenas por um período. Então aí você tem algumas imagens de Latam, United, da IATA, da Azul. Né? E para terminar, o que vai acontecer para frente? Bem, as aerolíneas vão usar esse arsenal de que elas aprenderam a sair das outras crises, né? Elas aprenderam a disciplina de capacity. O que é a disciplina de capacity? Reduz o mínimo possível, rever um pouco se você vai usar avião grande, pequeno, hub, point-to-point, etc., né? Para você começar a crescer novamente. Né? Então, antes da crise, elas já tinham isso consolidado, elas vão lançar mão muito dos programas de milhagem, a gente vai ver muitas promoções de programa de milhagem, vocês vão ver, por exemplo, muitas promoções do tipo, cara, viaja aqui para Aruba, né, por apenas tantos pontos. Por quê? Porque o avião está vazio, então ele vai querer criar demanda
para poder ajudar a pagar pelo menos as tarifas portuárias. Você, quando viaja usando suas milhas, você paga o mínimo de taxa. Então, pelo menos, você ajuda a diluir o custo fixo. Então, a gente vai ver bastante loyalty programs coming up, né? O smart selling, né? A Amazon é o melhor expoente disso. O Amazon diz o seguinte: se você dominar os dados das pessoas, você vai cada vez poder vender mais para eles. É por isso que a Amazon se transformou no que ela transformou. As aerolíneas aprenderam isso. Smart selling é isso, é você fazer o cross-selling, é você botar uma maleta junto, né? Por exemplo, eu participo de uma empresa chamada D2 Airports, né, que foi afetada por essa crise, mas ela é uma parceria junto com a Azul e você pode, por exemplo, comprar a sua maleta e fazer o check-in da sua maleta quando você sai do hotel de Orlando, né? E a D2 já faz o check-in dessa maleta para você direto no avião. Então isso é smart selling, você paga um pedaço daquilo ali. A ancillary é isso, é vender assento, é vender o assento conforto, é vender a comida, é vender essa oportunidade de ser o primeiro a entrar. Né? As aerolíneas já aprenderam isso. É bem provável que outro impacto vai ser também do Direct Connect, que as aerolíneas já estavam nessa onda de conectar direto com a agência. Por exemplo, eu na BTD poderia ter acesso direto ao conteúdo da Azul, não precisando passar pelo Amadeus ou pelo Sabre, que é o GDS. Se isso acontecer, ele paga menos e eu pago menos para o GDS. Então, esse custo pode ser menor. A gente deve ver isso acontecendo também. Eu acho que as companhias vão repensar na tua oferta premium. O corporativo internacional vai voltar, vai demorar, sobretudo pelo que está acontecendo agora. Então, quem vai pagar o custo desses lounges, né? Se as pessoas vão reduzir suas viagens internacionais, sobretudo aquelas caras, porque o que está acontecendo agora? As pessoas continuam trabalhando remote location. As ações do Zoom, se você acompanhar lá, explodiram. Skype for Business, etc. Por quê? Porque as pessoas perceberam que diante da crise, eu não preciso viajar. Né? Então, isso vai fazer com que o Intercontinental, né, Premium Capacity, que é aquela cama flat, aquela coisa toda, a sala VIP dos hubs, né, as empresas vão ter que repensar isso. De novo, impacta em capacidade em avião. Né? Quem deve começar primeiro deve ser o corporate, mas o leisure vai vir depois, porque o leisure é aquela viagem que você pode adiar. Então, você vai ver muitas pessoas adiando, fazendo viagens regionais primeiro. 9/11 foi assim. Tá? Então, você vai ver que as pessoas vão começar nas viagens curtas, né, para depois fazer as longas. Isso também vai demorar para o que... Então, a gente deve ter um estímulo de preço aí. E a gente hoje está vivendo uma coisa sem precedentes. Empresas que têm tecnologia, né, vão sobreviver melhor disso. Hoje vocês estão fazendo um webinar comigo. Né? A gente usou o meu aplicativo para poder fazer. Né? E está todo mundo usando o Zoom. Então, isso vai mudar a forma da gente fazer negócios. E já está mudando. E isso vai impactar demais nessa aerolínea. Eu vou passar isso aqui rápido. Isso aqui são algumas hipóteses que várias pessoas colocaram, mas, rapidamente, a demanda deve demorar 3 ou 5 anos para voltar ao que era. Então, aquele peak season deve demorar uns 3 a 5 anos. O preço só deve recuperar para a aerolínea daqui a um ano, ou seja, a gente deveria ver daqui a um ano passagens baratas. Né? Então, comecem a olhar, você que já tem um aplicativo da BTD, comece a olhar, você agora já sabe a diferença do nosso preço para o preço do Expedia. Se o Expedia estiver baixo, eu devo estar mais baixo ainda. Então, começa a olhar agora, faça uso disso, né, a teu favor, porque deve demorar pelo menos um ano para os preços recuperarem na perspectiva da aerolínea. Né? O Business Travel vai ser mais rápido, porque tem muita viagem que precisava acontecer e vai acontecer, porém as pessoas vão repensar a forma de ir. É necessário realmente que eu vá naquela viagem? Não dá para fazer por Zoom, já que eu fiz por Zoom e deu tudo bem? Então, a tecnologia está de novo mudando muito isso. A gente vai perceber que vai ser mais barato, como eu comentei antes, viajar leisure local, regional, para depois fazer o leisure internacional, apesar do leisure internacional, obviamente, baixar teu preço também. Bem, as grandes questões que estão abertas, obviamente, eu não consigo responder, porque esse é um webinar para reflexões, né? São essas aqui, o vírus. Né? Quando que esse vírus vai estar sob controle e a ponto de restaurar a confiança? Porque hoje, ainda mais com social media, ninguém está confiante, tem uma opção de fake news. Né? Esse medo de viajar. Né? Quando? Né? Mas a China começou a voltar. Mas será que essa pessoa que voltou, ela realmente foi imune ou ela pegou um outro vírus? A gente não sabe disso. Né? Então, esse é o grande dilema. Né? Obviamente, as economias, né? Quando que demora para recuperar o dinheiro? Né? E os governos que estão botando esses bilhões, quantos deles vão quebrar também por essas ajudas? E isso impacta a economia como um todo. Né? No mercado de aerolínea existem big
três big players, né? Que é o aircraft market. Se as companhias começam a cancelar as ordens da Boeing e do Airbus, o que acontece com a cadeia toda? Né? E o labor market? Né? Se as aerolíneas não recuperarem, quantas pessoas vão ser demitidas? Essas pessoas vão fazer o quê? Né? Porque as uniões perderam um pouco de poder. E, obviamente, o oil market, né, que é o outro. Quer dizer, essas três variáveis impactam muito na aerolínea. Hoje, a gente tem um preço do petróleo baixo por conta do problema, né, que como eu comentei, mas essa é uma grande questão. A gente não sabe o que vai acontecer com o oil market para frente. E os substitutos, né? Que aerolíneas vão morrer, pessoal? Com certeza, tem aerolínea que vai morrer. A Flybe foi a primeira a anunciar uma morte que já estava. Já tinha algumas que já estavam em processo de rest in peace. Né? A Norwegian, por exemplo, etc. O que vai acontecer com elas? Vai acelerar ou alguém vai comprar? Mas quem tem dinheiro para comprar, não tem dinheiro para comprar, porque não tem dinheiro. Então, algumas que poderiam fazer um takeover não vão conseguir fazer. Talvez elas vão se combinar. Né? Quem que vai sair novo? Será que as low costs vão sair? Será que uma Volaris vai começar a voar em outros locais? A gente vai ver isso acontecendo. E, obviamente, o outro grande substituto é o impacto da tecnologia nas viagens. As viagens, né, não as viagens de turismo, porque você precisa, né, tomar um banho no Caribe para poder sentir, você não consegue fazer isso por Zoom, mas as viagens de negócio com certeza vão ser impactadas. Bem, eu acho que eu, como empreendedor nessa área, como eu disse para vocês, eu tive que me antecipar, eu tive uso da tecnologia a meu favor. Alguns de vocês sabem, a BTD entrou nesse ano num processo de capital raising, né, como uma startup. A gente está levantando capital para continuar a crescer, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, em Portugal, e virar uma empresa maior do que a gente já é. E eu estava falando com investidores quando a crise veio. Mas a boa notícia é de que a gente está sobrevivendo, né? O nosso modelo tem se mostrado forte, porque a gente tem realmente usado as crenças e valores que eu tenho ainda, né, do uso da tecnologia, de ser transparente em custo, né, e de otimizar processo ao máximo, usar a inteligência artificial, né, e também buscar se reinventar. Eu já tinha esse vertical da BTD Jet, né, junto com o Jay, e a gente começou a operar mais forte, porque você tem uma demanda nova hoje de gente que não quer viajar na comercial, né, e está voando. Os jets privados estão booming, né? E a gente começou, obviamente, a trabalhar nessa área também. Bem, pessoal, o que eu espero é de que a gente tenha um novo take-off, né? A gente consiga sair dessa numa boa, como essa indústria já fez. E esse era o recado que eu queria passar para vocês. Então, eu vou só encerrar aqui com a imagem do nosso, né, da Latam, que é uma companhia que eu gosto bastante. Trabalhei lá, me ensinou muito de aerolínea, eu devo à Latam. E a Latam foi extremamente gentil nesse momento de crise, né, de deixar com que a gente fizesse esse sorteio. Então, se você quiser participar, ganhar essa passagem, quer dizer, melhor do que viajar com a BTD, com desconto é viajar de graça. Né? Então, baixa o aplicativo aí, BTD, Bravo Tango Delta, Business, aceita lá, quando a gente, eu vou deixar mais meia hora aí, né, para depois fechar, e a gente vai fazer o sorteio e você vai ser informado depois. Queria agradecer a Latam por essa gentileza, é uma empresa que continua operando o trecho Brasil, Estados Unidos, e se Deus quiser a gente vai sair dessa crise. E se você gostou do webinar, se valeu a pena, se você está sendo melhor do que você entrou, entra lá no review do app, fala o que você achou, e dá uma sugestão também, ou depois também as pessoas que me conhecem, pode mandar um WhatsApp, qual o próximo que a gente poderia abordar, né? Tem bastante assunto interessante no meio de tanto assunto chato que a gente está vendo, assunto preocupante, assuntos, né? Mas se a gente sair um pouco melhor do que a gente entrou, a minha missão está sendo cumprida, que é fazer com que a gente olhe de cabeça erguida para esse momento aí. Pessoal, obrigado mais uma vez, foi ótimo, e eu vou depois disponibilizar esse áudio nas redes sociais aí, para quem não pôde participar, possa compartilhar com outras pessoas aí. Até a próxima, tá? Obrigado. Tchau.